Como sabemos que os dinossauros são carnívoros ou herbívoros? O Giganotossauro viveu aqui no Brasil? Bom, essas e várias outras perguntas eu vou responder hoje, em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou responder várias perguntas de vocês nesse bloco que vocês tanto gostam, que é o Paleontólogo Responde. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante o like para divulgação e a inscrição, que estamos indo rumo a 40 mil inscritos. Em breve vamos chegar. E não esquece de comentar no vídeo para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Um livro incrível que você vai adorar se você gosta de paleontologia e dinossauros. E eu vou sortear 2 quando chegar em 50 mil inscritos. É só você comentar em qualquer vídeo grande meu que vai estar participando já. E ser inscrito aqui no canal, é óbvio. Tem que ser inscrito para participar e concorrer ao livro, beleza? Se você não for inscrito, você não vai levar o livro. Então bora ver as perguntas de vocês? O Alcateia dos Loucos perguntou: quanto tempo um dinossauro vivia em média? Essa pergunta é bem interessante. Graças ao esqueleto de animais como grandes saurópodes e tiranossauros, conseguimos determinar a idade deles. Quando cortamos um osso, conseguimos ver os anéis de crescimento desse animal. Por exemplo, um anquilossauro podia viver em torno de 60 a 70 anos, enquanto o Tiranossauro Rex podia viver até 30 anos. Mas os mais viventes de todos são os saurópodes, que podiam viver até 130 anos. O Cauã de Souza Nascimento perguntou: Kennedy, para quem tem interesse em paleontologia, qual é o melhor? Focar em assuntos específicos ou estudar tudo que tiver interesse? Os dois. É sempre bom um paleontólogo estudar o máximo que puder, sobre tudo da paleontologia ou mesmo da biologia. Mas para se especializar, é bom escolher uma coisa em específico. Eu, por exemplo, vou me especializar em terópodes, e principalmente abelissaurídeos, mas vou sempre estudar e aprender sobre tudo que eu puder sobre a paleontologia, dinossauros, mamíferos, tudo da pré-história. Eu vou estudar sobre tudo. Então, se você quiser estudar sobre tudo, eu indico também estudar. Ou se você quiser se especializar apenas em uma área, você também pode, é normal. E é bem interessante também, de qualquer maneira, você ser especialista naquela área. O Kotaro Hirako, acho que eu pronunciei certo, talvez, poderia explicar a pose pós-morte dos dinossauros? Essa é com certeza a pose mais famosa dos dinossauros, não é mesmo? Onde o fóssil do animal é encontrado com as patas retraídas, o pescoço para trás e a cauda levantada ali para cima. É a famosa pose de morte. Vários dinossauros são encontrados assim. Essa postura é chamada postura opistotônica. Ainda não tem uma explicação exata, mas a explicação mais aceita é que quando o animal morreu, seus tendões do pescoço e da cauda e dos braços secaram e se encurtaram, assim como acontece, por exemplo, com as aves atuais. Mas ainda não é 100% de certeza que era assim com animais gigantescos, como um tiranossauro ou um saurópode. E ainda precisa de mais descobertas para sabermos com exatidão como isso acontecia. O Jeff Elhard BR, um abraço para ele, perguntou: quando que você começou a gostar de dinossauros, paleontologia e biologia? Eu comecei a gostar de dinossauros com cerca de 2 anos, mais ou menos, que eu ganhei o Brachiosauro, que eu já falei aqui no canal, e comecei a me apaixonar por esses animais. Mas só com 4 anos eu fui entender o que era paleontologia e estudar sobre ela, assim como eu tomei a biologia. Aí é só com 4 anos que eu comecei a estudar isso mesmo. Por isso que eu já sabia o que eu ia estudar, fazer faculdade, desde pequeno. O Luiz Henrique perguntou: existiram dinossauros que habitaram grandes altitudes, igual os guanacos ou leopardo das neves? Muitos dinossauros foram descobertos em montanhas e viveram em áreas frias. Agora, saber se esses animais viviam mesmo nas montanhas, como esses animais que ele citou, e vários outros do mundo hoje em dia que vivem em montanhas, é mais complicado. Animais como, por exemplo, o paquirinossauro, que viveu em áreas muito frias da América do Norte e altas, ou também dinossauros da Antártida, como o Morrosaurus, são prováveis sim de viver em grandes áreas montanhosas. Mas, infelizmente, não tem como saber, pelo menos por enquanto. Vai que uma grande descoberta em uma área que era montanha, na época dos dinossauros, rola pra gente saber. Infelizmente não tá aparecendo o nick, né? Aparece esse número que o YouTube bota. Então eu não sei o nick da pessoa. Mas, perguntou: como sabemos que os dinossauros são carnívoros, herbívoros e onívoros? Bom, e nós sabemos principalmente graças à dentição do animal. Um carnívoro, por exemplo, possui dentes mais afiados e retos, e grandes também. Enquanto o herbívoro possui dentes mais quadrados e feitos para triturar. E o onívoro possui praticamente ambos. Mas às vezes temos uma ajudinha do fóssil, que preserva no estômago do animal
o que ele comeu, como por exemplo um fóssil recente de Gorgossauro que tinha 2 outros dinossauros no estômago, ou de saurópodes com plantas fossilizadas. Isso nos ajuda a entender a alimentação desses animais. O Christian Jonatas perguntou como cada grupo de dinossauros mudava de pele. Essa é uma pergunta muito da hora, mas que infelizmente não tem resposta ainda, pois não tem como saber ainda se os dinossauros trocavam de pele como os répteis atuais, como cobras ou lagartos, ou se alguns trocavam de penas na época da muda, como por exemplo as aves. Essa é uma pergunta muito difícil de ter resposta, pelo menos por enquanto. Vai que uma hora descobrimos algum fóssil com uma muda de penas ou com uma troca de pele. Ia ser muito da hora. O Gabs Edits Animes perguntou: o Gigantossauro pode ter vivido no sul do Brasil, Paraguai ou Uruguai? Sim, é totalmente possível, e é uma descoberta que pode rolar nos próximos anos aqui no Brasil. É praticamente certeza que não só o Giga, mas o Carnotauro, Argentinossauro, Megaraptor e outros também viveram aqui no Brasil. É só questão de tempo para encontrarmos seus fósseis. Uma coisa que podemos mostrar, por exemplo, como prova de animais da Argentina que também viveram aqui no Brasil, são pegadas de um tipo de anquilossauro que passou pelo Rio Grande do Sul, que muitos paleontólogos associam ao famoso Borealopelta, já que ele tem o mesmo tamanho e a marca da pegada é bem parecida com a do dinossauro Borealopelta. Então, provavelmente, o Borealopelta também viveu aqui no Brasil. O Christian Jonatas perguntou novamente, mais uma pergunta dele, um abraço para ele: os neoterópodes mais basais, como o Coelophysis ou o Dilophosauro, o Criolophosauro, entre outros, tinham dentes expostos ou possuíam lábios? Olha, muitos paleontólogos acreditam que alguns desses, como principalmente o Dilophosauro, não possuíam lábios, por causa do formato de suas mandíbulas. Mas isso é apenas teoria e hipótese. Esses animais podem sim ter lábios, ou não. Ainda vai precisar de novos estudos. Lembrando que nem mesmo para dinossauros como o T-Rex e outros é certeza absoluta que tem lábios. Isso é apenas teoria e hipótese, mas é muito aceita. Eu mesmo acredito sim que esses dinossauros possuíam lábios, como o T-Rex e outros, mas ainda não é comprovado totalmente. O Teraptor Ryan perguntou: existem evidências que dinossauros não avianos tivessem dimorfismo sexual igual aos dinossauros avianos, ou seja, as aves? Bom, ainda não temos evidências exatas e concretas disso, né? Apenas hipóteses envolvendo principalmente as cores dos dinossauros ou chifres. Mas existe uma espécie, um fóssil, né, um exemplar, que tem provavelmente a única evidência disso. E é brasileiro. Estou falando do fóssil do Ubirajara. O único fóssil que temos dele possui essas penas diferenciadas que parecem espetos, que pode ser para atrair fêmeas e ser um diferencial entre machos e fêmeas. Muito obrigado, meus dinossauros, por mais um vídeo concluído. Hoje mais um Paleontólogo Responde, esse bloco que vocês gostam demais, cara, vocês amam, né? Direto vocês pedem pra eu fazer. Então, mais um. Então não esquece de deixar a sua pergunta aí embaixo. É muito importante que você mande a sua pergunta. Só que lembrando, ela tem que ser interessante. Ela pode ser sobre games, dinossauros, biologia, paleontologia, futebol, qualquer coisa. Apenas tem que ser interessante. Beleza? E aproveitando já que eu tô falando de comentar a pergunta, não esquece apenas de comentar para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Você não pode perder a chance de ganhar esse livro, que é incrível, cara. Se você ama paleontologia e biologia, você tem que ler esse livro. Esse livro é muito bom. E aí no final estão minhas redes sociais, onde você pode me seguir. Lá eu tento responder todo mundo, conversar com meus inscritos e posto coisas que eu não posto aqui, ok? E também vai ter mais 3 vídeos aí no final para vocês verem de paleontologia, biologia e muito mais para vocês maratonarem. Então, um beijo e sejam extintos!